Então, gente, como a Fabrícia já anunciou também, né? O tema da reflexão dessa manhã é um sinal no céu. E eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Mateus 16, de 1 a 12. Texto que eu vou pedir para a Fabrícia ler para a gente, Mateus 16, de 1 a 12. Encontrou aí? Vamos ler. Jesus se nega a mostrar um sinal no céu. Então os fariseus e os saduceus aproximaram-se dele para colocá-lo à prova e pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal, algum sinal do céu. Mas ele lhes respondeu: ao cair da tarde, dizeis que fará tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã dizeis: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis interpretar o aspecto do céu e não podeis interpretar os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas sinal algum lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas, e deixando-os, retirou-se. O fermento dos fariseus. Até o 12, tá? Até o 12. Quando os discípulos passaram para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse: atenção, tende cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Mas eles discutiam entre si, dizendo: e por que não trouxemos pão? É porque nós não trouxemos pão. Percebendo isso, Jesus disse: homens de pequena fé, por que discutis entre vós porque não tendes pão? Ainda não compreendeis? Não vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 homens e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e quantos cestos recolhestes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Mas tende cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Então eles entenderam que Jesus não dissera que tomassem cuidado com o fermento dos pães, mas com o ensino dos fariseus e saduceus. A confissão de Pedro, Jesus prevê sua paixão. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe... Desculpa, acabou. Empolguei aqui. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Obrigada, Deus. E nós te pedimos que o Senhor a cada dia nos dirija por ela, que o Senhor a cada dia nos limpe através dela. Deus nos abençoe nesse tempo de reflexão nesta manhã, Senhor. Ilumine a nossa mente, Senhor, que nós possamos aprender a tua palavra e não apenas aprender a tua palavra, mas aplicá-la na nossa vida, no nosso coração. Amém, Jesus. Eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quem eram os fariseus? Nós vemos aí no texto a pessoa do fariseu, né, que, de acordo com o dicionário da Bíblia de Almeida, ele é um membro de um dos principais grupos religiosos dos judeus. Os fariseus seguiam rigorosamente a lei de Moisés, mas também não apenas a lei de Moisés, mas eles seguiam rigorosamente as tradições e os costumes dos antepassados, né? Então, hoje nós temos a nossa Bíblia, a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, né? Nós não podemos fugir do que a Bíblia nos diz, mas os fariseus não. Eles colocavam o mesmo peso eles davam para as Escrituras e também para as tradições e costumes dos antepassados, né? Eles acreditavam na ressurreição e na existência de corpos celestiais e eles não se davam com os saduceus, né? Porque os saduceus não criam nisso, né? Eles não criam na vida pós-morte e tal, na ressurreição, mas eles não se davam com os saduceus, mas eles se juntavam aos saduceus para combater Jesus, para confrontar Jesus, né? E os fariseus, eles enxergavam, né, a tradição oral com as mesmas autoridades das Escrituras, porque eles diziam que as tradições poderiam ser traçadas a sua posição ao encontro de Moisés, né? Então, a lei de Moisés, ela vinha numa linha e as tradições eles diziam que podiam voltar na mesma linha, que era tudo, era a mesma coisa, era o mesmo peso, né? E isso não é nada mais, nada menos que legalismo, né?
essas tradições, né, que vinha evoluindo ao longo dos séculos, né? E quem eram os saduceus? Saduceus, durante o tempo de Cristo e no Novo Testamento, os saduceus eram os aristocratas, né? Eles tinham a tendência de ser ricos, de ocupar cargos poderosos, incluindo o cargo de primeiro sacerdote, de sumo sacerdote. Eles também ocupavam a maioria dos 70 lugares no conselho regente ali do chamado Sinédrio, né? E esses homens dessas duas classes aproximaram-se de Jesus, como diz o verso 1. Eles, fariseus e saduceus, que não se davam, mas eles se ajuntaram para tentar Jesus, para experimentar Jesus, e diz o texto no verso 1 que eles se aproximaram de Jesus, né? Aqueles homens, eles estavam com Jesus, mas eles não estavam em Jesus. E qual era a motivação daqueles homens? Eles estavam tentando Jesus, experimentando a Jesus, né? Tentar aqui, do grego peirazo, deve ser assim que fala, peirazo, que significa teste, esforço para conseguir algo. Então, nós temos aqui o lado bom da palavra, né? Você se esforça para conseguir algo. Então, é peirazo também, essa palavrinha tentar, né? No sentido de se esforçar, de conseguir alguma coisa. Mas também tem o mau sentido, né? Que seria pôr à prova sentimentos e julgamentos com astúcia. E este era o caso. Aqueles fariseus e saduceus, eles colocavam Jesus à prova com astúcia. Essa não é uma motivação vinda de Deus que, diz Tiago 1,13, que a ninguém tenta. Então Deus não tenta ninguém, Deus não experimenta com astúcia, né? E eles pediram o quê? Eles pediram um sinal vindo do céu. Eles presenciaram sinais feitos por Jesus. Quantos sinais eles viram Jesus fazendo? Quantos milagres eles vivenciaram ali? Eles estavam juntos com Jesus. Mas agora eles pedem um sinal vindo do céu. Eles não sabiam o que estavam pedindo. Eles não tinham a menor noção do que estavam pedindo. Mas sabe o que eu penso também? Quantas vezes nós pedimos algo para Deus que nós não temos a menor ideia do que estamos pedindo? Lembrei daquela história lá de Dourados. Não sei se você vai contar. Pode contar. Não lembro. Você que lembra melhor. Qual? Do rapaz que pedia para Deus criar. O rapaz que pediu um milagre? Eu acho que eu já contei aqui, mas vou contar de novo. O rapaz, ele estava empolgado com a vida cristã, né? E ele pedia para Deus... Verídica, né, essa história aconteceu mesmo, em Dourados, Mato Grosso do Sul. E o rapaz, ele queria um milagre. E ele ia para o culto na igreja dele, começava o culto, cantavam, oravam, ouviam a palavra e iam embora. Ele não via milagre. Então ele começou a questionar Deus. Senhor, eu quero ver milagre, eu quero ver pessoas sendo curadas, eu quero ver paralítico andando, eu quero ver milagre, Senhor, eu quero milagre, eu quero milagre. Ele começou a insistir com Deus, eu quero milagre. E num belo de um sábado de manhã, ele sai com a sua moto e num cruzamento ele entra debaixo de uma carreta e a carreta passa todas as rodas de trás em cima da moto dele, a moto vira um monte de ferro velho e ele saiu tirando o pó da roupa. Ele não teve um arranhãozinho. A moto destruiu, a moto virou carne moída. Mas ele não teve um arranhãozinho, ele saiu limpando o pó da roupa. E aí ele disse para Deus, Senhor, não precisa mais milagre, está tudo certo, eu já estou satisfeito. Exatamente. Então, muitas vezes nós não sabemos, nós não temos a mínima noção do que nós estamos pedindo para Deus. Mas graças a Deus, nós temos o Espírito Santo que intercede por nós, né? Amém.
Ele pede para Deus exatamente o que a gente precisa, né? Jesus, ele mostra-lhes que eles entendem das coisas dessa vida, né? Como nós vemos aí no verso 2 e 3, nos versos 2 e 3, aquelas pessoas entendiam do tempo, né? Quando eles, no final da tarde, eles tinham a noção de como seria o tempo no dia seguinte. Pela manhã e pelo céu eles teriam uma noção de como seria o tempo durante aquele dia, né? Mas eles não entendiam de coisas espirituais. Mas sabe que nós também entendemos mais das coisas dessa vida, né? Por que será, hein? Infelizmente, né? Aqui entra uma questão de envolvimento. Porque você está envolvido com as coisas dessa vida. Então você acaba entendendo mais, né? Você se envolve com essa vida aqui de tal forma que você entende mais dessa vida. Não que seja errado se envolver com essa vida. Gente, mas nós temos que lembrar que a nossa casa não é aqui, a nossa terra não é aqui. A nossa vida não é aqui. Então nós temos que nos envolver sim com a nossa vida aqui. Você tem que se esforçar, você tem que dar o seu melhor, você tem que dar o seu melhor no trabalho, você tem que dar o seu melhor no estudo, você tem que dar o seu melhor na sua família. Porém, nós não podemos perder de vista que nós precisamos nos envolver com Deus. Nós precisamos nos envolver com a sua causa. Nós precisamos nos envolver com os outros filhos de Deus, que é o que Ele quer, né? E qual era a postura daqueles homens? A falta de envolvimento com o reino de Deus. Essa falta de envolvimento fez daqueles indivíduos, veja o que diz o verso 4, essa falta de envolvimento fez deles uma geração má e adúltera. Olha que tristeza, né? Pela falta de envolvimento com o reino de Deus, eles não teriam o sinal que pediam, mas eles teriam um sinal, o sinal de Jonas. E nós temos aqui uma nota da Bíblia de Genebra que eu vou ler para vocês. Jonas estava praticamente morto, mas foi restaurado à vida. Esse homem é o maior sinal de todos para indicar que o reino chegou. Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo, aleluia, para a honra e glória do Senhor. E qual é o peso disso na nossa vida? Veja, Mateus 12:40 diz assim: porque assim como esteve Jonas 3 dias e noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Este é o sinal. E este é um sinal que era para aqueles homens, e este é um sinal também que para nós hoje. Jesus ressuscitou, e isso é o maior sinal que nós temos, e não é um sinal visível a todos, precisa ser pela fé. A pessoa só consegue alcançar esse sinal pela fé. E aí Jesus retirou-se. Que diz o texto? Lê pra gente Qual? O 4 de novo. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas sinal algum lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Retirou-se. De que o Veiga disse aí? O grande drama nosso é distinguir o que são nossas necessidades das nossas vontades. Deus supre nossas necessidades. O tamanho da gratidão está nesse entendimento. O Veiga, né, está dizendo isso. Isso é verdade, né? A gente quer muita coisa, né? Exatamente. Mas o que a gente precisa? E o que vai ser bom pra gente? Exatamente. Né? Deus sabe. Interessante que às vezes uma coisa é ruim. Assim, a princípio é ruim. Por exemplo, uma enfermidade é ruim. Mas às vezes essa enfermidade é uma bênção. Exatamente. E eu já vi isso acontecer. Às vezes a própria enfermidade acaba sendo uma bênção na vida da pessoa, né, por vários motivos. Então Jesus se retira, ele não fica com aquelas pessoas. Então quando há envolvimento, Jesus não se retira. O que diz lá em Mateus 28:20? Eis que estarei convosco. Aliás, na versão que eu estou lendo diz: eis que estou convosco
todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Amém. Isso é uma segurança muito grande, né? O homem tem memória curta, memória muito limitada, mas Deus, a memória de Deus é ilimitada. Aliás, ele é dono do tempo, ele é o Senhor, ele rege a nossa vida, ele nos governa, né? E os discípulos, por exemplo, eles esqueceram de levar pão. E Jesus diz no verso 6: tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Tomem cuidado. Fariseu e saduceus têm um fermento complicado, né? Mas eles não entenderam isso. Como nós, sempre a tendência de entender coisas materiais. Mas eles não conseguiram entender isso. Eles chegaram à conclusão: é porque não trouxemos pão. E aí eu pergunto é a pergunta que eu faço para mim mesmo, né? Que tamanho de fé é esse, né? Aquele pessoal eles não estavam lembrando dos 5 pães para 5.000 homens. Eles não estavam lembrando dos 7 pães para 4.000 homens. E mais, quantos cestos sobraram dos 2 milagres de multiplicação? E eles estavam lá, eles viram. Jesus não falava de pão, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Gente, como nós temos que tomar cuidado com doutrina. Quem é aqui de nossa igreja já me ouviu falando várias vezes o que eu vou dizer aqui. E eu vou dizer em público o que eu sempre digo na nossa igreja. Sempre, eu não sei se eu falo sempre, mas de vez em quando eu sei que eu falo. Gente, não acreditem em tudo que eu falo. Vai ver na Bíblia se eu estou falando a verdade. Creiam na Bíblia, né? Eu estou ali para pregar a palavra, mas o ser humano, ele erra. Ele costuma errar de vez em quando, né? De vez em sempre. Então, não tomem como verdade tudo que você ouve. Vai ver nas escrituras. Pois não? O Luiz, ele colocou aqui: Paulinho, tira-me uma dúvida. Jesus diz que o sinal seria o de Jonas. Jesus morreu e ressuscitou. Jonas morreu e ressuscitou? Eu creio que não. Ainda não. Vai ressuscitar conosco, né? Mas essa é uma resposta, Luiz, assim, rápida, de pronto, né? Mas eu vou dar uma pesquisada melhor, depois a gente conversa. Para mim não, mas eu vou dar uma pesquisada. É uma boa pergunta sua. Vamos ver, vamos correr atrás, vamos ver isso aí, vamos ver com certeza, né? Então, gente, o nosso lugar é em Jesus e não perto dele. Aqueles homens ali, os fariseus e saduceus, eles estavam perto de Jesus, mas eles não estavam em Jesus, e isso não pode acontecer conosco. Nós precisamos estar em Jesus e não apenas perto dele. Portanto, nós não precisamos de nenhum sinal do céu. Sabe por quê? O que diz lá em Romanos 1,17? O justo viverá pela fé. Então nós viveremos e nós vivemos pela fé. Amém. E nós, como eu disse, né, nós precisamos estudar as coisas dessa vida, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos, como dizemos popularmente, dar o sangue, né? Porém, nós precisamos principalmente buscar as coisas do reino de Deus. No envolvimento com o reino de Deus, nós escaparemos desse status de maus e adúlteros. Lá em 1 de Pedro 1,16 nós lemos: sede santos, porque eu sou santo. Amém. A ressurreição de Jesus é o que conta para nós. Ele vive e um dia viveremos com ele eternamente. Amém. 1 Tessalonicenses 4,17 é um texto que eu gosto demais. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém.